O design do seu escritório pode estar afetando a sua produtividade. É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Este é o Empreender Sem Entrevista e esse programa conta com o apoio do Cemitério e Crematório São José, aqui de Blumenau, Santa Catarina, PHNX, Consultoria Imobiliária, Imóveis em Blumenau, região e litoral, e Arte Pro Comunicação Visual, sua empresa de comunicação visual. E hoje a gente vai conversar com a Carolina Schadek. Carolina, que é arquiteta, né, Carol? Isso. Arquiteta especialista em ambientes corporativos e colunista do Empreender C também, né, Carol? Obrigado por topar conversar com a gente. Imagina, João. Obrigada pelo convite também. Legal. Carol, você já tem alguns artigos publicados lá no site, até fiz um convite a você que acompanha o Empreender C Entrevista, acessa lá o empreenderc.com.br. A gente tem a nossa coluna de arquitetura. Eu comecei esse programa puxando esse tema, de que o ambiente do escritório ele pode afetar a produtividade de um profissional. Como isso se dá na prática, assim, para as pessoas entenderem? Tá. Dando uma brevíssima introdução, assim, a gente começa falando de neuroarquitetura. É um tema bem novo, muito provavelmente muitos de vocês nunca nem ouviram falar, e é a junção de neurociência com a arquitetura. Da mesma forma que a gente ouve falar de neuromarketing, neurolinguística, a neuroarquitetura funciona da mesma forma. Então, existem diversos estudos científicos feitos por grandes universidades, Harvard, Oxford, que eles vão mostrar a correlação entre os estímulos que a gente traz dentro do ambiente físico e o que eles causam no nosso dia a dia, tanto em termos de sensações, de se sentir bem e até mesmo de comportamento. Esses estudos eles são ligados às cores, à biofilia, né, trazer a natureza para dentro do escritório, formas, tipos de iluminação, enfim, tem N caminhos que a gente pode seguir ali dentro. E então vamos lá, você falou, a cor do escritório pode influenciar, certo? Se eu usar tal cor ou tal cor. E existe um estudo que diga, tal cor eu produzo mais, tal cor eu descanso mais, o quarto onde vai... Existe alguma coisa nesse sentido? Seria incrível, mas não exatamente. Existem diversas teorias ligando as cores, principalmente, e assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar, né? Porque seria muito incrível, eu quero aumentar a produtividade do meu escritório, eu vou pintar a parede laranja, né? Se fosse por isso, ia estar faltando laranja na tinta. Né? Então, assim, não funciona exatamente assim. As cores, elas tendem a causar uma sensação na gente, e essa sensação, existe um padrão, digamos assim, só que ele não é válido para todo mundo. Entendi. Por quê? Tanto para as cores, quanto para outros termos da arquitetura, tudo é muito influenciado pela experiência que você tem com aquilo. Vou dar um exemplo. Laranja. Laranja é uma cor que para a grande maioria das pessoas ela pode sim estar influenciando a produtividade, assim como tantas outras. Porém, para 2 ou 3 pessoas que tiveram uma experiência ruim com determinada companhia aérea, o laranja pode ser uma coisa ruim. Interessante. Pode, né, lembrar uma coisa ruim. Interessante. Então, é um pouco relativo. Ou com um banco, né? Com um banco. Com alguma outra empresa. Exato, ali a gente abre o leque, né? Então, assim, existe uma influência, sim, só que ela não é tão direta e nem tão óbvia. O que a gente pode dividir, né, para nos ajudar, que de fato acontece? Quando a gente está falando de um ambiente que pede uma vibe um pouco mais calma, de concentração, a gente trabalha cores mais claras. Justamente porque elas dão menos estímulo para o nosso cérebro, né? A gente não fica assim tão ligadão, né? Tão propenso a novas ideias. E quando a gente quer trabalhar um ambiente mais criatividade ou comunicação, a gente trabalhar não só através das cores, mas através de um contexto, um ambiente que vai nos trazer mais estímulos. Então, cores mais fortes, escuras, coloridas, diferentes texturas, por exemplo. Nesse lance da cor, a gente estava falando, antes de entrar no ar, do nosso azul aqui. Aí tu comentou, o azul é para um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo, né? Isso, existe um estudo, eu não vou lembrar o nome agora nem quem fez, Sim. Mas que ele mostrava que eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram elas sob a influência da luz azul antes de elas entrarem em uma prova. E o desempenho delas foi muito superior por conta disso. Então, assim, óbvio, existe toda uma preparação do ambiente, né? Você não pode botar a pessoa num ambiente ruim, com uma acústica ruim, com muito barulho ou desconfortável e esperar que a só luz azul faça um milagre. Claro, claro. Isso não existe, né? Então, é sempre, quando a gente fala de neuroarquitetura, é sempre um conjunto de coisas que vai nos trazer um resultado que a gente deseja. Legal. E quais são as dicas fundamentais para as pessoas observarem no seu escritório? Porque assim, quando a gente montou o escritório aqui, eu me preocupei, mas eu não tive nada de científico por trás, fui fazendo aquilo que eu achava que era ideal. E hoje eu percebo, por exemplo, né, que o meu escritório, eu gostei muito da composição do meu escritório, mas ele ficou um pouco escuro e tal, ele não tem incidência da luz do sol e tal. Enfim, um fator, né? Mas quais são as dicas, assim, fundamentais que alguém não pode esquecer na hora de montar o seu ambiente profissional, principalmente para a área, né? Sim.
Dicas fundamentais que valem para todos são poucas, mas entre elas eu posso citar trazer a biofilia, né? A gente ter o verde dentro, ter essa proximidade com a natureza, isso é muito importante, porque hoje em dia a gente, querendo ou não, passa o dia inteiro fechado, muitas vezes você nem vê o que acontece lá fora, então você trazer a vegetação para dentro tem benefícios muito grandes em termos de criatividade, bem-estar também, e também a questão da iluminação. Quando a gente trabalha em um escritório, na maioria das vezes a gente vai ver, a gente utiliza a luz branca como padrão. E a luz branca é péssima. A luz branca faz muito mal pra gente. Existem estudos que ligam a luz branca à depressão. A luz branca, ela impede a produção de melatonina. Então imagina assim... Trocar tudo por amarelo. Não, calma. Calma. Assim, a luz branca, imagina, você fica o dia inteiro no escritório, né, a luz branca ali, aí você chega em casa e faz o quê? Você pega o celular e fica na frente da televisão. Mais luz branca. Aí beleza, deu lá 10, 11 horas, você vai deitar. Cara, não consigo dormir. O que será que aconteceu? Aconteceu você. Você se prejudicou o dia inteiro. Aconteceu você, foi ótimo. Então assim, para escritório, a iluminação correta é a iluminação neutra. Tá? De 4000 K a temperatura dela. Não é a amarela também, porque a amarela é uma iluminação que ela induz ao descanso. Então, por exemplo, para residências o amarelo é o correto. Ou dentro de uma empresa, se você tiver uma área de descanso, o amarelo também. Desculpa te cortar, mas assim, acho que é um sentimento empírico que eu desenvolvi, assim, que o amarelo ele parece mais aconchegante. Exatamente, mas ele é mesmo, justamente por ele ser aconchegante, ele induz a sensação de descanso, de acolhimento, né? Então, por exemplo, assim... Casa de vó, sabe? Casa de vó, total. A gente pode colocar, vamos supor, um hospital, né? Eu tô pegando um exemplo mais longe. Um hospital, no geral, se utiliza a luz branca, mas se você vai fazer um ambiente de descanso, um ambiente de relaxamento, que você quer que o paciente sinta acolhido, a iluminação amarela é excelente. Então, assim, o negócio, tanto para a questão de iluminação, quanto para cores, quanto para todos esses temas que a gente está trazendo, é você saber ler o ambiente e entender qual é o propósito dele. Uma vez que você entende o propósito, você direciona os estímulos. Justamente, um detalhe, muitas vezes as pessoas nem se atêm, né? Tipo, porque, quem falou, o que aconteceu o dia inteiro que eu não consigo dormir agora? O problema é você não percebe o que está fazendo consigo mesmo, né? Exatamente. Mas você falou ali sobre a biofilia, então trazer para dentro as plantas, e falou sobre a iluminação e as cores. Pode falar. Não, quer dizer que as cores é sempre Aí vem a questão da personalização de saber no ambiente. A questão da iluminação e da biofilia, 100%. Pode utilizar como um padrão para todos. Certo, a luz neutra e a planta dentro do escritório. Exatamente. A cor é uma questão do que o ambiente vai... Do qual é o seu objetivo com ele, sabe? Se você imagina assim... tu não vai usar a mesma cor para um escritório de um advogado do que tu usaria para um consultório médico. E assim, entra também nesse ponto um outro tema, né? A gente, beleza, vamos levar em consideração as cores, o objetivo que a gente tem com o espaço e tal, mas a gente está falando de uma empresa. Eu preciso trazer a identidade dessa empresa para dentro também, né? Uma empresa o Banco Laranja, a Companhia Aérea Laranja. A empresa que vai ter uma logo, sei lá, roxa e amarelo. Cara, eu não posso fazer o escritório dela todo branco ou todo bege. Eu preciso que a alma dela esteja ali, sabe? Que a identidade dela esteja ali. A gente fala muito disso no nosso escritório. A gente faz todo um estudo para entender qual que é a cultura, o conceito desse escritório e trazer para dentro, levando em consideração esses estímulos que a gente quer trazer com a neuroarquitetura. Então, por exemplo, assim, o escritório é roxo e amarelo e, cara, é todo um ambiente de concentração e tal. Pô, eu não vou pintar a parede roxa. Mas eu posso trazer um detalhe, eu posso trazer uma frase, eu posso, num ambiente de descompressão, trazer as cores mais fortes. Então, assim, a personalização e o entendimento de qual é o objetivo da empresa é fundamental para isso trazer o resultado que a gente deseja. Para você unir aquilo que seria a questão técnica de qualidade com aquilo que seria a questão da composição da própria empresa, para unir esses dois lados, né? Exatamente. Além dessa, da biofilia, da iluminação, das cores, existe algo relacionado ao mobiliário, assim, em geral? Sim. Quando a gente fala de mobiliário, tem dois temas que a gente pode trazer também. Um deles, de certa forma, envolvido com a biofilia, ou não necessariamente, que é a questão das texturas. Né? Você pode estar trabalhando com uma textura mais amadeirada, que é muito legal, porque remete também à natureza da mesma forma que as plantas. Ou você pode encarar de outra forma da questão das texturas, por exemplo, num ambiente que eu quero mais estímulos, eu trabalhar diferentes texturas. Né? Por exemplo, no piso, eu vou trabalhar ali um piso vinílico em algumas áreas, em outra eu vou trabalhar um carpê que é mais confortável. Numa área de descompressão, vou colocar uma grama artificial, né, na ideia de tirar a pessoa daquele ambiente. Então, texturas são super importantes, principalmente em ambientes que você quer trazer estímulos para estimular a neuroplasticidade do cérebro, que é essa capacidade de, né, trazer coisas novas, criar novas ideias. Então, esse é um ponto.
O segundo ponto é com relação às formas. As formas também são bem importantes dentro desse conceito de neuroarquitetura e muitas vezes são ignoradas. Por quê? Quando a gente trabalha dentro de neurociência, existe uma partezinha do nosso cérebro que é muito importante, que é a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é responsável por trazer o estresse para o nosso dia a dia. Olha só, então, o que a gente quer fazer? Tem uma conversa. O que a gente quer fazer? A gente quer evitar de estimular essa amígdala, né? A gente quer deixar ela quietinha, tranquila. E as formas pontiagudas, que são normalmente encontradas em mesas, são dos principais acionadores da nossa amígdala. Olha só. Então, assim, quando a gente está falando de um ambiente que a gente quer relaxamento, que a gente quer tranquilidade e até mesmo concentração, né? Talvez tenha a ver com aquela coisa de, vamos supor, de atenção, né? Quando eu vejo algo que pode, um objeto pontiagudo pode me machucar. Aí, opa. Isso. O seu corpo, isso é inconsciente. Ele começa a sentir medo e ele quer se proteger e aí você fica estressado, você fica nervoso. As pessoas não percebem isso acontecendo, mas é uma realidade. Tanto que hoje em dia está muito em alta a questão das curvas dentro da arquitetura, do design. A gente vê, eu estava falando assim, eu lembrei, em ambientes, por exemplo, de crianças, a gente sempre vê tudo mais curvado. Isso, exatamente, porque de fato machuca, né? Então, assim, até mesmo nas escolas, né? Também. Carteira, eu me lembro que as carteiras onde eu estudei é curvado. Exatamente, né? Exatamente essa é a ideia. Então, assim, a gente procurar trabalhar o mais curvo é muito legal. O pontiagudo, ele é o padrão, né, que a gente encontra hoje no mercado. Mas se a gente inclusive está aqui, ó. Exatamente. Mas se a gente pode trabalhar mais o curvo, trabalhar uma coisa que vai ser mais confortável para a gente utilizar e vai ser mais confortável para o nosso cérebro, é super interessante também. E além, claro, a gente tinha essa pergunta master do programa que seria responder essa questão da produtividade, né? Porque, óbvio, quando tu está num ambiente mais agradável, você consequentemente consegue se concentrar mais, ter mais produtividade. Eu sempre falo que o funcionário feliz, ele produz muito mais. Com certeza. E a importância dessa assessoria de arquitetura, né? Uhum. Porque, enfim, eu não sei bem qual é a diferença entre o designer e o arquiteto, enfim, entender um pouco, eu sei que tu também atua nas duas áreas de design interior, teu foco é design interiores, tá? Como é que funciona isso? Nosso foco é o corporativo, mas mais interiores. A gente faz construções também, mas a gente atua muito mais no interiores porque é muito mais comum as pessoas nos procurarem por isso, já terem um espaço, né, e quererem que a gente faça uma intervenção, uma reforma. Uma coisa que é muito legal pontuar, muitas vezes, já aconteceu algumas vezes, pessoas procuram a gente, pô, Carol, já tem um escritório e tal, só preciso fazer uma decoraçãozinha, botar umas plantinhas ali e tal, uns vasos, não, beleza, vamos lá ver. E aí eu chego lá e é um escritório que pode ser o daquela empresa e de outras 20. Porque não tem nada da empresa, não tem alma, não tem identidade, sabe? E a identidade da empresa é muito mais do que você colocar logo na parede. É você entender o que tem ali por trás e trazer isso em todos os pontos do ambiente, nas formas, nas cores, na iluminação, no tipo de espaço, em como isso acaba sendo marketing também. Super. Tanto marketing voltado para o cliente, que vai chegar nesse espaço e vai entender o que a empresa quer passar, quanto para o funcionário. Né? E se a gente analisa hoje, a grande maioria de mercados de trabalho tem uma dificuldade imensa em encontrar mão de obra qualificada. E aí o ambiente de trabalho, ele entra como estratégia para tanto retenção quanto a atração dessas pessoas. E aí por isso a importância de você ter um especialista do seu lado. Né? Quando a gente fala de montar um escritório, é muito diferente de você fazer uma casa, um apartamento. Numa casa, um apartamento, você está preocupado com o gosto do dono, com a forma como eles vão usar aquele espaço, mas é uma dinâmica muito diferente de você estar trabalhando numa empresa. A empresa tem que ter resultado, tem que ter lucro. A empresa não pode fazer um investimento absurdo que vai demorar 20 anos para voltar. Então, esse olhar corporativo é muito importante. E aí isso a gente adquire tanto com a nossa especialidade, mas muito por conta da nossa expertise do dia a dia. Que é justamente buscar o melhor custo-benefício para a empresa, entregando um melhor resultado para o ambiente. Isso, foco no bem-estar e foco em trazer a alma da empresa para dentro do espaço físico. Legal. Carol, muito obrigado. Acho que a gente respondeu a questão. A você, obrigado por ter vindo, né? Agradecer. Obrigada, aqui. João, novamente. Muito legal, né? Eu convido você que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Carol, a procurar lá no Empreender-se a coluna de arquitetura e o teu Instagram, Firma Arquitetura. Firma Arquitetura. Depois vai estar na tela ali para vocês seguirem também. Esse é um Empreender Sem Entrevista. O nosso objetivo com esse programa é responder uma questão específica. Obrigado pela sua audiência. Você que nos assiste no YouTube, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, né, encaminhe para as pessoas que você acha que faz sentido. E a você que nos ouve nas plataformas de streaming, deixe seu like também. Faça tudo que tem para fazer ali no aplicativo, vai ajudar bastante a gente, tá certo? Esse programa contou com o apoio do Cemitério Crematório São José, aqui de Blumenau, PHNX, Consultoria Imobiliária.
Blumenau, região litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual para todo o estado de Santa Catarina. Valeu!